Bom, meus irmãos, nesse vídeo nós precisamos voltar até o século XV, porque até ele havia uma moda que dizia que o credo apostólico havia sido escrito pelos apóstolos que se disponibilizaram a escrever cada um uma cláusula do credo. Essa lenda parece ter surgido depois do século IV d.C. Já no século XVI, ninguém acreditava mais nessa lenda e acabaram abandonando por completo essa ideia. A verdade é que o credo foi resultado da necessidade da Igreja de definir os pontos fundamentais que deveriam ser aceitos por aqueles que eram agregados à Igreja. Já naquela época, irmãos, havia muitos que se diziam cristãos, mas não sabiam nada sobre os ensinos da Escritura e até rejeitavam a maioria dos ensinos bíblicos. E isso trouxe a necessidade de adotar um padrão de fé. E é isso que sintetiza um credo apostólico. É isso que sintetiza a maioria das confissões de fé que conhecemos. Bom, a versão do credo que conhecemos hoje é datada do VI ou VII século. Os historiadores dizem que possivelmente ele tenha surgido a partir de um outro que era conhecido como Antigo Credo Romano, baseado na declaração que Jesus é Senhor. Porém, com a fé cristã sendo desafiada a cada instante, foi necessário que adicionassem novos artigos a essas declarações de fé. E no final do primeiro milênio, a Igreja já adotava o credo que conhecemos atualmente. O credo apostólico, assim como os 10 mandamentos e a oração dominical, foi anexada pela Assembleia de Westminster ao Catecismo. Não como se houvesse sido composto pelos apóstolos, como nós falamos no começo, ou porque deva ser considerado escritura canônica, mas por ser um breve resumo da fé cristã, por estar de acordo com a palavra de Deus e por ser aceito desde a antiguidade pelas igrejas de Cristo. Com a igreja cristã crescendo, irmãos, surgiram vários problemas doutrinários e heresias que foram se formando em vários lugares. A fé cristã verdadeira entrou em uma batalha fervorosa para manter firme e fiel aquilo que lhe fora ensinado pelos apóstolos e pelo próprio Cristo. Problemas de dentro e de fora levaram a Igreja a cuidar dos seus ensinos, a doutrina cristã. A partir do terceiro século, com o crescimento da Igreja, começaram as especulações, as indagações, especialmente entre os cristãos de origem grega, levados pela influência de seu espírito filosófico. Aí começaram a surgir as mais diversas interpretações com relação à pessoa e o ministério de Cristo. Diante dessas diversas interpretações e opiniões, não só com relação a Cristo, mas também relativas a outros assuntos fundamentais da fé cristã, como a ressurreição e a vida eterna, a Igreja se viu na obrigação de estabelecer o padrão doutrinário. A Igreja cristã não esteve sempre dividida, irmãos, por muitas das barreiras e discordâncias que hoje existem. Apesar de perseguições tentarem destruir a igreja primitiva, ela se tornou mais forte a cada onda de ataque. Heresias e divisões a ameaçaram quase desde o seu início, mas a igreja visível permaneceu uma, até o grande cisma entre o Oriente e o Ocidente no século XI. No século XVI, outra significativa divisão atingiu a Igreja Ocidental quando Roma, então o centro do poder político e religioso da Igreja dominante, excomungou um monge agostiniano que nós conhecemos como Martinho Lutero, recusando a reforma proposta. No Concílio de Trento, Roma fechou oficialmente as portas para as contribuições teológicas dos reformadores, os quais se esforçavam por atingir falhas graves que haviam sido desenvolvidas ao longo dos séculos anteriores. O texto de John Armstrong, adaptado de Um Mistério Católico pela editora Cultura Cristã, diz que muitos católicos conhecem bem esse credo e se espantam ao descobrir que os protestantes também o conhecem. Da mesma forma, alguns protestantes se surpreendem quando ouvem um companheiro evangélico recitá-lo. Quase sempre, os evangélicos ficam até mesmo mais surpresos ao descobrirem que existe um credo antigo, muito mais do que um documento misterioso e abstrato, é uma viva e vibrante profissão das verdades essenciais cridas por todos os cristãos ao longo dos séculos.
O credo apostólico expressa as verdades vitais e fundamentais confessadas pelos crentes muito antes da ruptura da igreja visível no século XI e XVI. Mas é necessário nós observarmos, irmãos, que nem tudo aquilo que precisa ser professado pelos modernos cristãos está contido nele. John Armstrong diz que, por exemplo, a graça de Deus na salvação não está contido no credo apostólico. Também não há nele referência alguma sobre a autoridade das Escrituras. Não obstante tudo isso, ele é um bom começo, um ponto de partida para todas as confissões históricas que são sim importantes para a igreja atual, que tem se tornado tão pouca confessional como era antigamente. John Armstrong ainda continua dizendo: a confiança viva em Cristo requer uma fé cristã alicerçada tanto na história quanto na experiência presente. A verdadeira confissão não pode existir sem um Novo Testamento, e esse exige que confessemos nossa fidelidade a Cristo, tanto a sua pessoa como a sua obra. Todos aqueles que confessam seu amor a Cristo precisam compreender isso. A verdade, irmãos, é que nós precisamos partir do ponto que todos nós acreditamos em Deus. Os demônios acreditam, os ateus acreditam. O texto de Romanos 1, versículo 18 ao 21, nos faz claramente ver isso. E claro, os cristãos acreditam. Os credos cristãos históricos são simplesmente declarações condensadas sobre o que a Igreja Universal acreditou e continua a acreditar sobre Deus. Não são resumos inspirados pelo Espírito ou exaustivos, mas refletem a linguagem e a teologia das Escrituras. Representam um consenso histórico, encapsulam os fundamentos da fé cristã. Eles são o esforço da Igreja para articular de forma concisa e coerente o que Deus nos revelou em Cristo por meio da Bíblia. Nenhum cristão, se um amigo lhe perguntar o que a Bíblia ensina, simplesmente começará a ler em voz alta Gênesis 1:1 e não parará até chegar em Apocalipse 22:21. Em vez disso, quando questionado por amigos sobre o que a Bíblia ensina, todos nós tentamos oferecer uma síntese, um resumo do que a Bíblia diz, e à medida que passamos do texto bíblico para a declaração teológica, oferecemos o que é, em termos de conteúdo, algo semelhante a um credo ou uma confissão. Assim, os credos são espelhos teológicos da doutrina fundamental da Bíblia. Da mesma forma, eles são o produto de muitos séculos de estudos da Bíblia por um grande grupo de crentes. É como se eles fossem, irmãos, uma espécie de mapa espiritual do ensino da Bíblia, já elaborado e provado por outros antes de nós. Eles fornecem um rascunho conciso da história cristã e visão da realidade, sendo instrumentos que podem definir ao mesmo tempo a comunidade de fé e desafiar histórias alternativas e visões da realidade. Imagine que você esteja com muita sede, mas não há água por perto, e você veja um poço cavado e pronto para que você possa beber dele. É exatamente isso. A igreja não precisa cavar novos poços se outros já nos ajudaram anteriormente cavando esses poços e nos mostrando a água límpida e boa para o nosso consumo. É assim que nós podemos sintetizar a importância dos credos e confissões anteriormente feitos por muitos dos nossos irmãos que reformaram a igreja ou que ajudaram a sintetizar a fé cristã. Portanto, por essas razões e muito mais, os credos são úteis, confiáveis e até mesmo verdades autorizadas que todo cristão deveria saber e ser capaz de dizer de coração. Em nossa era cada vez mais anticonfessional, com suas muitas igrejas sem credos, esses documentos antigos, mas atemporais, são essenciais para a estabilidade e o crescimento espiritual do cristianismo. Enquanto o mundo pós-moderno recusa a verdade religiosa como implausível e desagradável, nós nos orgulhamos de Cristo como Deus de Deus, que, para a nossa salvação, desceu do céu. Que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo.